Olá, meus amigos de todo o Brasil. Aqui quem fala é Celso Ricardo, consultor de agronegócio. E hoje eu venho falar sobre esse absurdo, né? 60 bilhões de reais em incentivo para a CNA. Vamos lá. CNA e as federações, elas são braços políticos que estão aí para apoiar esse ou aquele governo. Elas se colocaram de maneira estratégica que parece que são importantes, parece que são essenciais, mas o agronegócio e o produtor, elas ajudam muito pouco, para não dizer quase nada. Se nós pegarmos o Senar, um braço da CNA, até concordo. Mas 60 bilhões, esse valor nada mais é do que para sustentar o ego de algumas pessoas, o luxo para algumas pessoas, os interesses políticos. Porque tanto CNA como as federações nada mais são do que atravessadores que, como eu disse, se colocaram de uma maneira estratégica, se apresentando como essenciais, porém travam o desenvolvimento do produtor rural, e eu estou falando do setor primário, ajudam muito pouco e buscam para si, a glória por algumas situações. Por que eu digo isso? Há alguns anos já eu venho lutando pelo produtor rural brasileiro, analisando todos os cenários, e digo para vocês que são situações muito mais negativas do que positivas. O setor secundário vai muito bem, obrigado. Eu sempre torno as minhas referências para o setor primário, e eu não vi nem CNA nem as federações lutarem por problemas, a não ser se posicionar de uma maneira através de nota de repúdio, através de oratória política. Como eu disse, são tanto a CNA como as federações são braços políticos que estão para apoiar governos e ir contra os outros. Eu achei muito que o Bolsonaro iria acabar com esses atravessadores. Iria buscar o campo para próximo de Brasília, trazer o campo mais próximo de Brasília para escutar o produtor rural. E não essas siglas que muito pouco ajudam o produtor rural. Mas o Bolsonaro não fez, porque tanto CNA ou federações acabaram de uma certa forma trabalhando como braços políticos. O Lula hoje fala da CNA, desses 60 bilhões, porque a CNA é contra o governo. Mas se trabalhasse a favor, também ninguém falaria nada. Eu sou a favor de um corte imediato dos 60 bilhões da CNA. Analisar quais são os serviços que ela presta e fomentar tão somente esses serviços e mais nada. Como eu disse, sustentar o ego, sustentar a luxúria, tratar como se fossem apoiadores e trabalhadores em prol do agro, não, estão ali apenas para interesse político. E aí, o que a CNA deveria estar defendendo e debatendo? Deveria estar se posicionando contra a importação de alimentos com tributação zero, levando em consideração que aqui no Brasil, se nós entendermos o que significa cadeia de valor, não cadeia produtiva, cadeia de valor, nós vamos entender que a carga tributária incide de uma maneira muito forte em cada etapa do processo. Também a CNA estaria, junto com as federações, apresentando propostas para viabilizar a produção do campo, antes e dentro da porteira. Principalmente através de uma análise sobre os mercados, sobre aquilo que os mercados oferecem, seja interno ou externo, com relação à produtividade, produto padrão, qualidade e preço. Ela deveria estar se posicionando para tornar o produtor rural brasileiro competitivo. Além de competitivo, capitalizado. Não seguir incentivando a dependência do Plano Safra. Principalmente, deveria estar trabalhando com relação a políticas públicas específicas para o agro. E mais do que isso, também com relação ao endividamento do produtor. Endividamento que eu fiz um projeto de securitização apresentado pelo senador Álvaro Dias. Eu que tenho todo um trabalho formado através de mapas mentais prontos que trazem uma análise do agro até agora, dos riscos sociais e o que deveria ser o agronegócio brasileiro. Enfim, o setor primário é muito pouco assistido por CNA, tão pouco pelas federações. Acho que mais do que de uma forma urgente, esses 60 bilhões deveriam ser cortados. E aí, através ou do governo ou dos ministérios da agricultura, que passam lá através dos vários governos que até hoje passaram, analisar o quão eficiente e necessário são a CNA e também as federações. É um valor que deveria ser revertido praticamente 100% diretamente para o produtor rural. Como eu disse, governos que se dizem do agro devem aproximar o campo de Brasília.
escutar quem produz, acabar com os atravessadores. E aí eu tenho certeza que o Brasil será, de fato, um grande produtor de alimentos, mas mais do que quantidade e volume. Nós teríamos rentabilidade, lucratividade e sustentabilidade das operações no setor primário.